Esses 4 tópicos que eu vou te mostrar nesse vídeo têm 90% de chance de cair no seu concurso da Transpetro 2023 e fica tranquilo, eu não estou falando isso baseado na minha opinião. Eu olhei as últimas 10 provas, as últimas 136 questões da SES Gran Rio e avaliei que esses assuntos apareceram na média em 90% dessas provas e eu quero te mostrar quais são esses pontos e também te dar um presente para te ajudar a estudá-los. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras e aqui no canal eu compartilho dicas, técnicas de estudo para te ajudar a conseguir a sua aprovação. Hoje eu quero conversar com você sobre português e lembrando, português ele é eliminatório. No caso, as matérias básicas, português e matemática, são eliminatórias. Você precisa acertar no conjunto dessas 2 matérias pelo menos 50%, no caso, 10 questões, e não pode zerar nem português nem matemática. E além disso, português também é critério de desempate. O primeiro critério é a idade, o segundo critério é a sua pontuação nas matérias básicas e o terceiro critério é a sua pontuação em português. Isso só mostra a importância de um bom estudo na parte de português. E para te ajudar, você não precisa ser um mestre, um doutor em português, um professor. Não. O que você precisa é conhecer a banca e ter estratégia. Conhecendo os padrões de questões dessa banca, você tira com muito mais facilidade os acertos na sua prova. E como aqui no canal eu quero trazer sempre o melhor conteúdo para vocês, eu avaliei as últimas provas da SES Gran Rio e percebi que tem 4 tópicos que são super cobrados, que caem em quase todas as provas e que tem muita chance de aparecer, obviamente, na sua prova também. Gente, com a SES Gran Rio não é como outras bancas, que você sabendo interpretação de texto, você é quase que um rei ali, acerta várias questões. Não, aqui você tem que saber gramática, tá? Ela vai trazer de 1, 2, no máximo 3 questões que você resolve com interpretação de texto, mas de resto você tem que entender de gramática, de sintaxe, classe de palavras, mas os principais tópicos, os mais abordados, eu vou te falar aqui nesse vídeo. E sem enrolação, o primeiro desses tópicos é a crase. Eu sei que você provavelmente já está familiarizado, algumas pessoas acham que é um tópico muito difícil, mas na verdade não é algo complexo, você tem algumas regras que a banca gosta de cobrar. No caso, a SES Gran Rio costuma perguntar se algumas frases precisam ou não do acento indicativo de crase. Faz o seguinte, pega um papel e uma caneta e anota aí o que eu vou te falar, porque eu quero trazer também algumas dicas. E a primeira é que ela adora cobrar que não se usa crase antes de palavras masculinas e também de verbos. Então ela vai sempre, praticamente todas as questões, 1 ou 2 alternativas estão ali antes de palavras masculinas ou verbos. Assim você já consegue começar a resolução da questão com muito mais chance de acertar. E outra dica que eu sempre aplico e sempre falo para quem está dentro do desafio Petrobras todo dia é que você pode substituir a palavra feminina por uma masculina e ver se a substituição ia precisar de ao. Por exemplo, se eu tenho a frase vou à igreja e quero saber se ela tem crase, eu posso substituir a igreja por shopping, por exemplo. Vou ao shopping. Perceba que eu precisei do ao. Então, no feminino, na igreja, eu vou ter a crase. Essa é uma dica simples, mas que ajuda muito a você tirar a sua dúvida se tem ou não crase. Aqui eu falei sobre algumas dicas de crase, mas o presente que eu tenho para vocês é uma aula justamente sobre crase e também colocação pronominal, que vai ser o segundo item que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, para você acessar essa aula exclusiva, onde eu mostro as dicas de como resolver as questões e resolvo algumas questões com você, da mesma forma que eu faço no desafio com os alunos, só clicar aqui no link que vai estar aqui embaixo, se cadastrar e eu vou enviar essa aula para você. Como eu já tinha adiantado, o segundo tópico é a colocação pronominal. Colocação pronominal é você saber onde você precisa colocar o pronome em relação ao verbo. Por exemplo, você sabia que escrever te amo com um T no começo é errado? É claro que a gente vive falando isso e ninguém vai virar para
pessoa que ama e falar amo-te. É capaz até dela bater na gente, né, gente? Mas na escrita e nas provas, a gente sabe que não pode ter esse pronome átono no começo da frase. Lá na aula gratuita eu vou te falar melhor sobre isso, então se você quiser entender um pouco mais desse tema, dá uma olhada nessa aula. Nesse tópico de colocação pronominal, as questões também são bem padrão, tá? Só para você não achar que é nada complexo de outro mundo. O terceiro tópico aqui dentro é o correto uso da vírgula. A Sage Granhill gosta muito de te dar 5 frases e te perguntar onde a vírgula está sendo usada corretamente. Uma coisa que ela faz muito, por exemplo, e que é errada, é colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo. A gente sabe que não pode ter vírgula entre sujeito e verbo, e esse é um erro que ela coloca muito nas questões dela para você identificar. E se esse vídeo está te ajudando, você está gostando desses pontos, deixa o seu like aqui, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de análise, trazer esse conteúdo para vocês, e eu sempre penso no máximo de ajuda que eu posso dar. E o quarto ponto é a concordância verbal. Esse tópico aqui não cai, ele despenca nas provas da Sage Granhill. Basicamente, a concordância verbal é você fazer a concordância entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, eu não falo eu vamos, eu falo eu vou. A gente também não fala nós vai, a gente fala nós vamos. Então, essa concordância parece muito trivial, mas a Sage Granhill tem algumas táticas para te tapear e te confundir. Por exemplo, ela pega o sujeito, coloca um monte de palavras entre o sujeito e o verbo e coloca um verbo lá na frente que não está concordando com o sujeito. Às vezes a pessoa distraída se confunde e não se dá conta de que aquela alternativa está errada. Ela gosta muito de fazer esse tipo de questão. E olha só, anota bem esses tópicos. Existe uma probabilidade muito alta de pelo menos 3 ou até 4 desses tópicos aparecerem na sua prova. E se você dominar esses 4 pontos, você já vai chegar na sua prova, onde você precisa acertar pelo menos 10, garantindo 4 pontos. Depois você precisa caçar ali mais 6 questões para pelo menos sair do mínimo. E não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também falar para mim qual desses 4 tópicos você acha mais difícil e mais fácil. Me diz isso aqui nos comentários, até para eu direcionar melhor os próximos conteúdos que a gente vai ter aqui no canal. E não se esquece de acessar essa aula exclusiva que está aqui sobre crase e colocação pronominal, porque acertar 2 questões sobre esses tópicos pode ser a diferença entre a sua aprovação e a reprovação. Então, te espero lá nessa aula.